Bom dia, senhoras e senhores inscritos nesse canal. Hoje é segunda-feira, 20 de abril de 2020 e é com orgulho e satisfação que eu trago aqui mais uma derrota da Uber, desta feita no Rio de Janeiro, São João do Meriti. Motorista André Luiz Pereira de Oliveira, vou botar o número do processo aí no rodapé. Reclamado aqui o réu Uber do Brasil Tecnologia. Terceiro interessado, o Ministério Público do Trabalho. Gostaria de parabenizar e cumprimentar esse magistrado aqui, que assinou essa sentença com data do dia... Isso aqui saiu da forma agora, tá quentinha a sentença, tá? 11 de abril, tá? Dr. Moisés Luiz Gerstel, a quem eu cumprimento, tiro o chapéu aqui. Gostei da sentença dele, tá? E gostaria de comentar rapidamente aqui com os senhores... o seguinte, o réu acenando com preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, mais uma vez a picareta da Uber alegando que a Justiça do Trabalho, né, não é o fórum ideal, né, para poder discutir aqui. E aí ele evidentemente desfaz isso aqui, diz não haver vínculo de emprego para ausência dos pressupostos dos artigos tais aqui. Sustenta que o autor prestou serviços na condição de parceiro com total autonomia e argumenta que repassa 75% do valor das viagens para o motorista parceiro. Mentira! Eu gostaria de avisar aí o Ministério Público do Trabalho que eu tenho provas aqui, tá? E já fiz vídeos sobre isso aí. Eles cobram 30, 40, 50, 60, até 70%, porque estão extorquindo os motoristas. Eu tenho prints, documentação aqui, disponível para o Ministério Público do Trabalho a qualquer momento. É só me convocar aqui. E que o autor foi quem lhe contratou. A mesma ladainha de sempre, né? Eu tenho aqui cerca de 25 a 30, cerca de 30 vídeos aqui sobre derrotas da Uber e é sempre a mesma ladainha. Por força de decisão da presidência do tribunal, ofício 128/2020 do Ministério Público do Trabalho, converti o julgamento em diligência para incluir o Ministério Público do Trabalho na relação processual como interveniente. Manifestação do Ministério Público do Trabalho no sentido do reconhecimento do vínculo empregatício com fundamento nos artigos 7º da Constituição Federal, 2º, 3º e 6º da CLT. Decido. Não há, aí veja bem, não há dúvidas de que estão presentes no caso dos autos a onerosidade e a não eventualidade. Então, dos dois pré-requisitos lá, ele já sacramentou aqui. Os outros, a subordinação... desculpa, a prova oral favorece o autor. Muito importante aí a questão da testemunha, tá? A prova oral favorece o autor e revela a presença de pessoalidade e da subordinação jurídica. Então, sacramentou os outros dois pressupostos lá para o vínculo de emprego. A subordinação jurídica restou demonstrada nos depoimentos do réu e da testemunha. Sua testemunha aí, muito importante, o que a testemunha vai falar lá no seu processo, já que você, evidentemente, só fala aqui nos autos, né? Oralmente lá na sentença, na hora da audiência, você não pode falar. Percebe-se nos depoimentos constantes do parágrafo anterior que o réu a Uber intervia nos problemas ocorridos entre o motorista e o seu cliente, e exercia o seu poder disciplinar, impedindo o motorista de continuar a prestação dos serviços quando ele excedia certa quantidade de viagens canceladas. O poder disciplinar é inerente ao poder de comando, subordinação. Por outro lado, o fato de o autor não cumprir o horário de trabalho e ter a liberdade de prestar serviço para outra plataforma não são motivos suficientes para afastar o vínculo de emprego, porque a ausência do cumprimento de jornada de trabalho diz respeito tão somente, veja bem, à inexistência de jornada extravagante, e o direito do trabalho não veda a possibilidade de um empregado possuir mais de um vínculo. Foi lá a flexibilização das leis trabalhistas feita lá no governo anterior do Larápio do Temer. É por isso que eu concordo com essa flexibilização aqui para você, pessoa poder trabalhar no emprego de manhã, no outro à tarde e no outro à noite, supostamente. Ao contrário do que alude a defesa da ré,
da picareta da Uber, não havia total autonomia, não há autonomia do motorista. Haja vista que era do réu, ou da Uber, e não do autor, o risco da atividade econômica. O argumento da Uber de que foi contratado pelo autor é pura balela, e ele cita aqui o saudoso Délio Maranhão. Tratando-se, abre aspas, tratando-se de simulação, né, mera simulação dessas plataformas picaretas, é preciso que o juiz não se deixe impressionar por certos aspectos do ajuste, que visam precisamente dissimular a verdadeira natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes. Certo que o reclamante pagava determinada importância ao reclamado. E pelo contrato de trabalho é o empregador quem paga salário ao empregado. Mas não é menos certo que, se a pseudolocação de coisas é simulada, também em aluguel estará aparentemente transformado o salário. Do contrário, não haveria simulação. Resta saber, portanto, e esta é a questão, se a despeito da aparência existente realmente locação ou contrato de trabalho. A liberdade conferida ao autor de escolher o dia e o horário em que iniciava e terminava a prestação dos serviços com seu automóvel em prol do réu Uber, nada mais era do que a dissimulação a que se refere o citado mestre e está compreendida no artigo 9º da CLT. Então veja bem, interessante demais isso aqui, pela primeira vez que eu vejo essa citação aqui, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo aí, mas é interessante. É, pois, na moderna tecnologia que o réu tenta afastar a sutil e quase imperceptível, porém existente subordinação, e é isso mesmo. A subordinação jurídica mediante comando indireto, como restou lançado na decisão supramencionada e se mostra evidenciada neste feito por meio de prova oral. E aqui ele cita o caso do TRT lá de São Paulo, a primeira derrota da Uber em segunda instância, que eu fiz o vídeo aí. Todos os demais argumentos da contestação desservem ou não servem, tá? É pura ladainha, para demonstrar que o trabalho é autônomo entre passageiro e de natureza civil, e nesse passo cumpre ao julgador, à luz do que dispõe o artigo 1º, inciso 3º da Constituição da República, proteger a dignidade da pessoa humana, impedindo a precarização do trabalho por meio dos aplicativos utilizados com o escopo de fraudar a aplicação dos preceitos contidos na Constituição, na consolidação das leis do trabalho, como faz o réu Uber. Convencido de que na relação jurídica de o autor com o réu estão presentes os pressupostos do vínculo de emprego, artigo 2º e 3º da CLT, é que reconheço o contrato de trabalho no sentido estrito para determinar a anotação do pacto laboral na carteira de trabalho do motorista. Aviso prévio, mandou pagar as férias, 13º, fundo de garantia. A secretaria deverá expedir ofício para possibilitar a habilitação do autor ao seguro-desemprego. O motorista vai para o seguro-desemprego, né? Porque ele foi dispensado aí sem justa causa. Eis que a obrigação de pagar não é do empregador. Então veja bem, só para finalizar aqui, as custas do réu, o valor da ação aqui é de R$ 568.972,17, que ele juntou os prints. Então, condenou aqui essa quadrilha da Uber a pagar R$ 11.379,44 de custas, tá? Então, parabenizo e tiro meu chapéu mais uma vez para esse magistrado aqui do Rio de Janeiro, São João do Meriti, a 10 de abril de 2020, Dr. Moisés Luiz Gestel, juiz titular da Vara do Trabalho. Então é isso aqui, a mensagem é essa. Está começando a criar uma base na primeira instância, aí está subindo para a segunda instância, alguns tribunais dos TRTs estão já também dando o vínculo, e aí agora vão pressionar Brasília, a turma lá do TST. Se você gostou desse vídeo, dessas informações, deixe seu like, podendo, inscreva-se neste canal. Tenha um bom resto de segunda-feira.